A paz do Senhor a todos os nossos superintendentes e professor de escola dominical da nossa EBD, aqui do nosso campo, e também de todo o nosso Brasil que estão assistindo. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos superintendentes lá da EBD em Rondônia. E eu estive há pouco, no final do ano, com o Bispo Abner, aí na cidade, e os pastores vieram conversar, que têm participado, e pediram que eu mandasse um abraço. Então nós estamos mandando um abraço a vocês, que Deus abençoe vocês e que o ministério de vocês continue crescendo. Olha, nós estamos nesse tema abençoadíssimo, que é Levítico. Eu sempre fui um amante da leitura do livro de Levítico, sempre achei o tema extremamente atual para a igreja, e a Betel, como sempre tem colocado temas palpitantes, entrou com esse tema do livro de Levítico. Por que que o livro de Levítico ele é atual? Por causa da sua aplicação teológica. Se a pessoa pode entender, não, isso foi uma matéria só para a época de Moisés, a época sacerdotal e a época de tabernáculo, e passado essa fase, Novo Testamento, morreu esse assunto. Não. Levítico está dentro da matéria de teologia chamada tipologia bíblica. Então, o que é a tipologia bíblica? É aquilo que você estuda no Antigo Testamento, anunciando, era uma sombra, era um anúncio, uma propaganda do que viria a ser a realidade no Novo Testamento. Então, por exemplo, um dos exemplos, José no Egito é um símbolo de Cristo. Josué, conquistador, capitão, comandante, é um símbolo de Cristo. Moisés é um símbolo de Cristo, né? O Cordeiro, símbolo de Cristo. Então, Levítico trabalha com essa simbologia, com essa tipologia. Tudo que acontece ali está anunciando o que viria a ser. Então, nós estamos estudando Levítico. Nós temos a própria Betel, paralelamente à revista, lançou o livro de Levítico, que é excelente para você pesquisar. Também nós temos livros antigos, clássicos antigos nessa área. Nós temos o Tabernáculo e a Igreja, de Abraão de Almeida, e temos também o Pentateuco, de Paul Hoffman, né, que está aqui, ó, nas minhas mãos. Paul Hoffman, um livro antiguíssimo. Isso foi da minha época, que eu fiz seminário aos 18, 19 anos, tá até desfolheando aqui. Então é um tema muito palpitante. E o autor foi muito feliz na forma como ele expõe o tema, né? E hoje é sobre a consagração do sacerdote. O sacerdote, nós não vamos aqui aplicar muito, estender muito sobre em relação a Jesus, porque é muito claro, muito claro. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, é o símbolo, era um anúncio do nosso sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Arão é uma tipologia, ele é um anúncio do sumo sacerdote perfeito que viria em Cristo Jesus, no Messias esperado. Então, todo o aparato do sacerdote é um anúncio de Jesus. A unção, as vestimentas, né? Tudo isso está anunciando a perfeição de Cristo Jesus. Tudo isso está mostrando as funções de Jesus, a sua glória, o seu poder. O sacerdote como aquele que intercede pelo povo junto a Deus, né? A Bíblia nos diz que Cristo é o nosso mediador, quer dizer, aquele que intercede. Então, toda essa função sacerdotal está relacionado, anunciando a Cristo. Porém, o autor da própria revista, ele faz essa colocação, mas depois ele começa a trabalhar, e é o que eu queria trabalhar também. Algumas aplicações para a nossa vida cristã.
Eu gosto muito dessa teologia que se trabalha o texto e se aplica para a vida cristã. Então, a Bíblia também nos fala que todos nós, os crentes, somos sacerdotes, né? A igreja passa a fazer essa função, todo cristão, uma função sacerdotal. Quer dizer, de intermediar entre as pessoas do mundo, conquistá-las, né? E apresentar a Deus. Agora, a discussão hoje que eu queria levantar com você, que você tem que levantar com o seu aluno é: primeiro, levante com ele de forma nua e crua, sem antes colocar a matéria, o que ele entende pelo sacerdote e essa consagração, essa unção sacerdotal. Se ele já leu, se ele se lembra, o que ele acha que significa, deixa ele falar de forma crua. Levanta isso do próprio aluno, para depois você começar a trabalhar em cima da onde você vê a necessidade. Então aqui a revista fala dessa consagração. Falando em consagração, nós vamos lembrar imediatamente do Salmo 133. Levante isso com o seu aluno. Olha, falando em consagração de sacerdote, qual é o salmo que vem à sua mente? Falando sobre consagração de Arão, qual é o salmo que vem à sua mente? É o Salmo 133. Ali fala da consagração inclusive do derramamento do óleo em excesso, né? Que transbordava pela barba, as roupas de Arão. Isso fala dessa unção esplêndida que há em Cristo Jesus e que também é derramada sobre nós. Então, trabalhe com o seu aluno fazendo as aplicações, porque o livro de Levítico, se não for trabalhado a aplicação para a nossa vida cristã, ele vai ficar interessante, mostrando os significados daquilo e contando toda a história da época, mas se você não aplicar, vai ficar uma teologia morta, vai ficar um ensino morto. Então, por exemplo, primeiro é apresentar essa consagração de Arão, toda a simbologia em cima de Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa. Mas segundo, você aplicar isso, como eu estou falando aqui com você. O texto fala sobre Arão teve que ter a unção. Então, a unção que houve sobre Jesus, que há sobre Jesus, e a unção que há sobre o crente, sobre o obreiro, sobre o ministério. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem unção. Por que nós estamos vendo, muitas vezes, problemas nas igrejas, nos ministérios, com gente fazendo a obra de Deus sem a unção? E então, sem a unção de Deus, nada tem vida, não tem valor, não tem autoridade espiritual. Então, a primeira coisa que o cristão tem que ter, assim como o sacerdote teve que ter, é a unção. Sem a unção, ninguém vai a lugar nenhum. Tudo é morto. Fazer a obra de Deus sem unção, ser crente sem unção de Deus, não tem vida. Então, é necessário trabalhar isso, sobre a importância da unção do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que quer fazer a obra de Deus. Nós temos pessoas no nosso meio querendo fazer a obra de Deus sem unção, pensando em posição, em espaço e esquece o principal, que é a unção. Então, trabalhe isso com o seu aluno, discuta isso com ele sobre essa unção, simbologias do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Então, esse óleo que foi derramado sobre Arão e seus filhos, ungindo eles, sabendo que Arão fazia a diferença, né? Ele era o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes. E então essa unção fazia a diferença. Uma outra coisa também é que essa unção era feita diante da congregação. Olha, gente, tem muita gente aí sendo consagrada e recebendo unção, entre aspas, às escondidas. Da noite para o dia alguém aparece como pastor, aparece como
um ministro, um evangelista, sabe-se lá da onde. A consagração era em público e diante das pessoas. Por quê? Porque Deus estava confirmando aquela unção diante das pessoas e todos veem. Então a nossa chamada, quando Deus nos chama, Ele testifica essa unção na nossa vida, na vida das pessoas, diante de todos. Não é às escondidas. Uma outra coisa interessante de você abordar com o seu aluno é o sacrifício do sangue sobre o sacerdote. Moisés sacrificou o animal e foi derramado o sangue daquele animal para santificar o sacerdote, para purificar o sacerdote. E o sangue foi passado, Moisés passou o sangue no ouvido, no dedo das mãos e no dedo dos pés de Arão. O que simboliza isso? No ouvido, para que ele tivesse sensibilidade para ouvir a voz de Deus e ouvir também a voz do povo, para levar o clamor a Deus. A unção nas mãos, para fazer a obra de Deus com sinceridade e com prazer. E nos pés, para que ele caminhasse sempre na obra do Senhor com sinceridade. E, resumindo, esse sangue nesses 3 locais era o sangue de Cristo purificando toda a pessoa, em todas as partes da sua vida. Então é importante você levantar isso. Nós, para fazermos a obra do Senhor, nós temos que, em primeiro lugar, sermos lavados no sangue de Jesus Cristo. Se não tivermos o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, nós não temos a salvação. E como é que vamos fazer a obra sem a experiência do Calvário na nossa vida? Então discuta isso com o seu aluno, sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos membros na nossa igreja que ainda não se converteram e outros que ainda estão em processo de conversão. E outros que estão em crescimento desse processo. É o meu caso, é o seu caso. Nós estamos crescendo na nossa vida cristã, né? Também, o sacerdote ele não poderia ser consagrado sem ter sido lavado pela água. Ele tinha que tomar um banho da purificação. Levante com o seu aluno, antes de você explicar, o que ele acha que significa esse banho. Esse banho simbolizava ser lavado pela palavra. Nós, para fazermos a obra de Deus, amados, nós temos que ser lavados pela palavra. Então, por que nós encontramos muitos problemas? Quantos pastores presidentes encontram problemas com obreiras? Por quê? Porque não são lavados na palavra. Quem é lavado na palavra, ele não dá trabalho, né? Então, discuta isso com o seu aluno sobre este sangue, sobre a unção, sobre ser lavado pela palavra. E colocando aqui, para nós encerrarmos, o comendo na tenda da congregação. O sacerdote, durante 7 dias, ele passaria dentro da tenda reservado, comendo ali dentro. O que isso significa? Levante também com o seu aluno. Pergunte a ele, o que você acha que isso significa? O significado disso é muito claro. Simboliza que quem quer fazer as coisas para o Senhor, a obra de Deus, ele tem que estar separado e se preparar para isso, se alimentar da palavra de Deus, para não chegar vazio, sem alimento. Jesus disse, dai vós de comer, está sobre a minha e a sua responsabilidade. Então o sacerdote, para ele exercer a sua função, ele passou ali 7 dias, Arão, se alimentando dentro da tenda. Também fala do fogo do Senhor. O Senhor, aceitando o sacrifício, ele enviava fogo e consumia o sacrifício com esse fogo. Esse fogo tem que vir do céu, tem que vir de Deus.
Mas 2 homens, 2 filhos de Arão, tentaram enganar. Eles não conseguiram, não estavam com a graça de Deus, e eles tentaram enganar o povo, mostrando que Deus estava com eles, e colocaram fogo estranho no altar. Qual foi o fim deles? Foi fulminado pelo próprio Deus. Então, nós temos que ter cuidado com o fogo estranho, que muita gente acendendo fogo estranho por aí, e infelizmente, muita gente acreditando em fogo estranho. Nós temos aí 2 problemas. Gente acendendo fogo estranho, fogo falso, e o outro problema, muita gente acreditando no fogo estranho e no fogo falso. Então, quem tem que acender esse fogo é o Senhor. E quando é que o Senhor vai acender esse fogo na minha vida, na sua vida, na sua família, na igreja? Quando nós passarmos pelo processo certo. O fogo ele foi aceso depois de um processo. Houve o banho do sacerdote, lavagem pela palavra. Houve o sacrifício para a purificação do sacerdote, passado o sangue nele, né? Houve a unção, foi derramada a unção. Houve o período de se alimentar 7 dias no tabernáculo, para depois Deus produzir o fogo no altar. Então há um processo, as coisas não podem ser quebradas, né? Tem um caminho para que Deus envie o fogo sobre o altar. Há um caminho que eu tenho que fazer para que a chama de Deus seja acesa na minha vida, no meu altar. Há um caminho que você tem que percorrer para que a chama de Deus acenda na sua vida. Há um caminho que a igreja tem que percorrer junto com o pastor para que a chama de Deus, o fogo de Deus seja real. Então nós temos hoje pessoas, temos obreiros, obreiras, temos igrejas com fogo estranho. Por quê? Porque querem fazer por um caminho atravessado. Não há atalho para que o fogo de Deus derrame sobre o nosso altar. Não há atalho. Tem que ser o caminho traçado por Deus. Essa é a palavra que a gente deixa aos nossos amados companheiros. Não esqueça de estar orando por mim e a minha família. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima lição.